Olá, papo reto mais história com você. Hoje, dentro do tema Guerra Fria, vamos conhecer um pouco sobre o Muro de Berlim. Aproveite bastante para aprender mais sobre esse assunto. Muro de Berlim. A construção do Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, e a sua queda, fizeram parte dos acontecimentos mais importantes da história do século XX. Este muro dividiu Berlim em duas partes durante 28 anos, separando famílias e amigos. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a cidade de Berlim ficaram divididas em 4 áreas de ocupação, uma soviética, uma americana, uma francesa e uma inglesa. Em 1949, os 3 setores ocidentais, americano, francês e britânico, passaram a se chamar República Federal Alemã, e o setor oriental, soviético, se tornou a República Democrática Alemã. Berlim ficou dividida, e foram criados 81 pontos de passagem entre as duas zonas da cidade. A florescente Berlim Ocidental, com os investimentos do Plano Marshall, fez com que, até 1961, quase 3 milhões de pessoas deixassem para trás a Alemanha Oriental. A República Democrática Alemã começou a se dar conta da perda de população que sofria e, na noite de 12 de agosto de 1961, decidiu levantar um muro provisório e fechar 69 pontos de controle, deixando apenas 12 abertos. Na manhã seguinte, foi colocado um alambrado provisório de 155 quilômetros que separava as duas partes de Berlim. Os meios de transporte ficaram interrompidos e não podiam atravessar de um lado para o outro. Durante os dias seguintes, começou a construção de um muro de tijolos e de concreto, e as pessoas cujas casas estavam na linha de construção foram desalojadas. Com o passar dos anos, houve muitas tentativas de escapar de Berlim Oriental, algumas com sucesso, o que levou à ampliação do muro para aumentar a segurança. O Muro de Berlim acabou se tornando uma parede de concreto com uma altura entre 3 e 4 metros e com o interior formado de cabos de aço para aumentar a sua resistência. Na parte superior, colocaram uma superfície semisférica para que ninguém pudesse se segurar nela. Acompanhando o muro, foi criada a chamada Faixa da Morte, formada por um fosso, um alambrado, uma avenida pela qual circulavam constantemente veículos militares, sistemas de alarme, armas automáticas, torres de vigilância e patrulhas acompanhadas de cachorros 24 horas por dia. Em 1975, 43 quilômetros do muro eram acompanhados das medidas de segurança da Faixa da Morte, e o resto estava protegido por cercas. O Muro de Berlim tinha extensão de 155 quilômetros, dos quais 43 quilômetros percorriam o centro da atual capital alemã, 302 torres de observação e 127 redes metálicas eletrificadas. 14 passagens nas fronteiras eram utilizadas para fiscalizar o tráfego de pessoas e de mercadorias entre Berlim Ocidental e o lado oriental. 11.500 soldados e 259 cachorros vigiavam a fronteira de Berlim Oriental. Os soldados tinham ordens para atirar naqueles que tentassem atravessar o muro. Tal ordem ficou conhecida como Ordem 101. Entre 1961 e 1989, mais de 5.000 pessoas tentaram cruzar o muro e mais de 3.000 foram detidas. Mais de 100 pessoas morreram tentando, a última delas em 5 de fevereiro de 1989. Em 1989, o governo da Hungria abriu as suas fronteiras, iniciando uma onda de emigrações em massa para o lado capitalista da Alemanha. Na mesma época, foram registradas várias manifestações por mais liberdade em ambos os lados da fronteira alemã. Numa declaração transmitida pelas televisões, os políticos da Alemanha Oriental anunciaram a abertura da fronteira. Esse fato motivou enormes manifestações, fazendo com que, no dia 9 de novembro de 1989, o governo da República Democrática Alemã afirmasse que a passagem para o lado oeste estava permitida. Nesse mesmo dia, milhares de pessoas se aglomeraram nos pontos de controle para poder cruzar para o outro lado, e ninguém podia detê-los, o que acabou levando a um êxodo massivo. No dia seguinte, foram abertas as primeiras brechas no muro, e começou a contagem regressiva para o final de seus dias.
Depois de terem sido liberados, famílias e amigos puderam voltar a se ver depois de 28 anos de separação forçada, colocando fim ao Muro de Berlim. Chegamos ao fim de mais um programa Papo Reto Mais História. Obrigado pela sua presença. Espero você no nosso próximo encontro. Até lá!